Vamos conversar com o secretário de Política Econômica do Ministério da Economia, Adolfo Saxida. Adolfo, muito bom dia. O governo lança um novo plano para gerar empregos. Não há unanimidade dentro do próprio governo. Ontem se falava em plano Marshall, que foi refutado, uma expressão refutada pelo general Braga Neto, dizendo que o plano Marshall foi um plano para o exterior, feito pelos Estados Unidos para reconstruir países da Europa derrotados na Segunda Grande Guerra, destruídos na Segunda Guerra, que aqui é um plano de brasileiros para brasileiros. Como é que vai funcionar esse novo plano de geração de empregos, que é o de que mais precisamos na retomada das atividades depois dessa quase semi-paralisação do coronavírus? Bom dia, Saxida. Bom dia, obrigado aí pela oportunidade de trocarmos ideias. Olha só, primeiro, existe sim um tremendo consenso dentro do governo, que é o quê? É fundamental preservar empresas, empregos e, acima de tudo, preservar vidas nesse momento difícil que a nossa sociedade está passando. Tão logo nós saímos dessa pandemia, nós temos novamente que retomar o caminho do crescimento econômico e gerar empregos. Então existe sim esse consenso, os ministérios estão alinhados e estamos todos conversando. Agora, nós temos que lembrar o seguinte, o Plano Marshall, ele foi uma ajuda dos Estados Unidos para a Europa, baseado em massivo investimento público para reconstruir infraestrutura física. O Brasil não tem esse dinheiro público tão grande para gastar e a nossa estrutura física está preservada. Então, a grande questão hoje é nós realocarmos o dinheiro do orçamento para onde é a prioridade agora. Por exemplo, muito do gasto que seria feito em janeiro, depois da pandemia, você fala, poxa, olha só, a prioridade mudou, nós temos que rever a colocação, para onde vai esse dinheiro. Então é por isso que a liderança está na Casa Civil. Mas existe sim consenso no governo de que, é fundamental retomarmos a agenda de reformas, é fundamental termos mais competição na economia brasileira e também existe consenso de que o dinheiro do orçamento, que já existe, esse tem que ser realocado para o que é prioritário agora. Secretário, muito bom dia, aqui é o Cláudio Humberto. Queria saber o seguinte, qual é a diferença desse plano para o PAC dos governos do PT? Quer dizer, esse vai ser o PAC 4 ou não? Ou é outra coisa, ou outra concepção? Ô, Cláudio Humberto, me dá pesadelo não, rapaz. Não, ninguém está pensando nisso não, pelo amor de Deus. Olha só, se nós vamos cometer erros, você pode ter certeza que vão fazer erros novos, tá? Ninguém vai cometer erro antigo, não. Nós aprendemos com a experiência passada. Então não tem nada a ver com o PAC. O que acontece é o seguinte, pegam o orçamento do Ministério X, por exemplo. As prioridades mudaram agora. Então vai haver uma realocação de recursos que já existiam para obras prioritárias. É só isso. O volume de gastos, o teto dos gastos, que é o pilar macrofiscal da economia brasileira, está preservado. Então isso não muda. E, de novo, a orientação desse governo, o presidente Bolsonaro foi eleito com uma pauta pró-mercado. Essa pauta, esse direcionamento pró-mercado, ele está mantido. O que está acontecendo é apenas o quê? Que, dada a pandemia, houve um redirecionamento de prioridades agora, que é natural que seja feito dentro de um orçamento que já existia. Não é gasto agora, novo. Adolfo, perdão, pois não. Não é gasto novo, isso que é importante dizer. Assim, nós em momento algum vamos colocar em risco o teto do gasto. Agora, Adolfo, cerca de 96% do orçamento brasileiro é engessado com gasto obrigatório. Sobra muito pouco para fazer investimento. Esse muito pouco para fazer investimento é o suficiente para fazer tudo o que foi anunciado ontem nesse programa Pró Brasil? Olha, todos estão querendo ajudar muito nesse momento. Então, os ministérios têm submetido um conjunto de ideias para a retomada econômica. A Casa Civil está aglutinando tudo isso, estudando o que é possível. Agora, repito, o investimento no Brasil hoje, ele não é suficiente para a nossa retomada econômica. E isso vem porque falta investimento privado. Então, o grande mote nosso é a retomada pelo investimento privado. A parte do investimento público, ela vem de uma realocação dentro de uma parte do orçamento que já existe.
Então, isso aí, eu gostaria de frisar muito isso. O teto de gastos está preservado, a retomada vai ser com investimento privado. Agora, é natural que nós mudemos algumas prioridades dentro do orçamento que nós já temos, alocando recursos em setores que hoje nos parecem mais prioritários. Secretário, durante o debate sobre a reforma da Previdência, foi escancarado o tamanho do Estado brasileiro para a população. Qual é o tamanho do Estado que será suportado no pós-Covid-19? Como que o senhor vê a discussão, por exemplo, da questão dos vencimentos dos funcionários públicos que destinam uma boa parte do dinheiro do cofre aí e impedem, por exemplo, investimentos e a utilização desse dinheiro para áreas prioritárias como educação e saúde? Olha, essa é uma discussão importante de termos no Congresso Nacional e com toda a sociedade brasileira. Todos aqui, eu vou dar um dado aqui, quando famílias que moram em residência, onde mais de metade da renda vem da renda informal, elas perderam entre 70% e 80% da renda nessa crise atual. Moradores de favela, em 14 dias de economia fechada, começam a passar fome. Será que nesse ambiente está correto você dar aumento de salário para funcionário público? Então essa é a discussão que a nossa sociedade tem que ter. Eu honestamente acho que todos têm que dar a sua contribuição para o Brasil sair dessa situação atual. Inclusive os políticos, né, Adolfo? Eu acho que todos têm que dar. Mas até agora não recebemos nada deles, né? Agora, o Adolfo, só uma interrupção rápida. Essa nem é uma discussão, né? Porque a resposta é óbvia. O problema é que o sistema político em Brasília não suporta a pressão que o alto escalão do funcionalismo faz, como aconteceu, por exemplo, na crise de 2005, 2015 e 2016. Porque se a gente for à rua agora, perguntar para qualquer brasileiro na fila da Caixa ou para alguém que perdeu o salário, perdeu o emprego, é óbvio, né? Porque a resposta é óbvia, que as pessoas vão dizer que o funcionário público não deve ter aumento nos próximos 2 anos. Mas o problema não está aqui embaixo, o problema está aí em Brasília, né? Eu acho que é o momento de mudança. O ministro Paulo Guedes tem uma frase boa que é o seguinte: não podemos desperdiçar uma crise. Nós estamos numa crise, é o momento de rever conceitos. É o momento de rever, por exemplo, será que está certo um garoto de 22 anos de idade, no primeiro emprego da vida dele, entrar ganhando 20 mil, em 7 anos chegar a 27 mil e nunca mais poder ser demitido? Então são questões que valem a reflexão. Elas não são só questões econômicas, elas são questões morais. E não é só funcionário público, não. Eu acho que está o momento do grande debate da nossa sociedade. Deixa eu fazer uma pergunta importante. E cartórios? Qual é a contribuição que eles vão dar? Será que não é o momento de abrir a economia também? Não está na hora acabar com os cartórios seria uma boa ideia, né, secretário? Privatizações? Não, não é acabar. É a contribuição. Todos têm que dar a sua contribuição. É moral isso. Nós estamos numa situação onde a população de baixa renda, como eu disse, que mora em favela, com 2 semanas de fechamento da economia, começa a passar fome. É por isso que o auxílio emergencial do governo, junto com o Congresso, foi tão importante assim. Quem está no setor informal, a renda dele caiu 70%, 80%. Então, o funcionário público tem que dar a sua contribuição, cartório tem que dar a sua contribuição. Nós temos que abrir a economia para ter mais competição. Nós temos que avançar na agenda de privatização, o PL do saneamento, o choque da energia barata. Então é isso que eu proponho. Esse é o grande revolução do Brasil. Vai ser fazer as grandes reformas que esse país precisa. Secretário, do ponto de vista do Poder Executivo, esse ponto de partida pode ser dado? Olha, nós estamos trabalhando para isso. E repito, o presidente Bolsonaro foi eleito com uma pauta pró-mercado. Vários deputados foram eleitos com essa pauta. É natural que seja o momento de investirmos nessa agenda. Agora, prioridade. Havia uma questão de previdência o ano passado, depois submetemos a PEC do Pacto Federativo, da emergência fiscal. Atualmente tem o PL do saneamento, tem a questão do choque da energia barata. Então nós estamos avançando nessa agenda. E é isso que eu gostaria de chamar a atenção para todos. Essa agenda deu certo ano passado. Nós aprovamos coisas importantes. E assim que sair dessa crise, vamos retomar essa agenda.
Secretário, apesar da frase que é muito boa do ministro da Economia, né, de que não podemos desperdiçar uma crise, o setor público está assim, se fingindo de morto. Essa ideia de congelamento de salários, além de ser risível, né, porque afinal de contas não basta, é uma tese que foi criada pelo próprio setor público, né? Então, assim, não seria o caso do governo, já que o presidente foi eleito com esses compromissos que o senhor lembra, o ministro faz esse conceito, o senhor também, que é o secretário de Política Econômica. Não seria o caso de se aproveitar o momento dessa crise e redesenhar, digamos assim, o país, redesenhar até o próprio setor público? Olha, essa crise está mostrando com as pessoas em casa que pelo menos ali, ó, isso aí foi uma conversa que eu tive com um parlamentar que me falou isso. Ele disse, olha, essa crise mostrou que pelo menos ali uns 60% dos servidores não são necessários. Né? A máquina está funcionando, está tudo caminhando, e os caras em casa, nem sequer fazendo trabalho remoto. Muitos fazem trabalho remoto, é claro. Mas assim, a grande maioria, entendeu? Não é o caso de dar uma chacoalhada nesse país, nos livrar, por exemplo, pelo menos diminuir o peso de 600 bilhões de reais por ano que representam o custo de salários no setor público? Não seria o caso de o governo liderar um processo, por exemplo, de extinção desse negócio de vereador, que só dá despesa e outras coisitas más? Não está faltando mais ousadia ao governo, secretário? Olha, acho que não. Acho que o governo está fazendo o que é possível. E, de novo, numa democracia, é natural que as coisas sejam um pouco mais lentas. Tem o debate. Nós, por exemplo, temos ideias, o Congresso também tem ideias, tem todo um arcabouço jurídico, nós estamos avançando. Agora, o que me deixa feliz pra caramba, fiquei emocionado com o que você falou. Porque é assim que se muda um país. Não é com Brasília, não é comigo. O país muda, é com você. Com pessoas ali pressionando, ó, isso aqui está errado, está errado, está errado. É você que está criando consensos. É isso que, aí a minha ideia chega em você e tem repercussão. Ó, realmente tem razão. Olha só que coisa bacana. Você está virando para mim falando, congelamento não. Não vem com essa não. Eu quero algo mais radical, eu quero algo mais forte. Eu quero um país melhor. Então eu te agradeço. De minha parte, eu vou sempre procurar os consensos onde nós podemos avançar. Porque, de novo, não adianta você ter uma ideia brilhante se operacionalmente ela não for viável. Então, é importante ter essa pressão, mas é importante avançar nos consensos. É isso que eu estou procurando aqui. Mas já ganhei o dia ouvindo a sua frase e vou transmitir a todos que eu conversar hoje. Secretário Adolfo Sachida, a minha última pergunta. E essa questão aí do auxílio emergencial, da suspensão do pagamento da segunda parcela, não pegou mal para o governo, não? Como é que o senhor explica isso? Houve uma subestimação do número de necessitados? Não, olha só, esse programa é importante ressaltar, é o maior programa de transferência de renda da história do Brasil. Ele vai transferir aproximadamente 100 bilhões de reais para 54 milhões de brasileiros. Cada um mês desse programa equivale a um ano do Bolsa Família. E ele é transitório, por quê? Para atravessar essa crise. Agora, eu não estou por dentro dos detalhes operacionais do que aconteceram ontem que levou a isso. Agora, me parece que é natural que as pessoas recebam primeiro a primeira parcela e depois outros recebam a segunda parcela. Você não pode. Eu acho que é mês a mês. Então, eu não entendi direito o que aconteceu, vou até me informar. Se você me mandar um zap, eu te dou uma resposta mais completa depois. O secretário, e a ampliação dessa ajuda, né, ontem pelo Congresso Nacional, agora vai a sanção do presidente da República, né? Vai dar para atender todo mundo? O governo tem essa conta aí? Isso foi negociado com o Congresso? Olha só, nenhum brasileiro vai ficar para trás. Então, o grande prioridade hoje é salvar vidas. Como eu disse, você pega a renda de pessoas que moram em favelas, essas pessoas não podem ficar mais de 2 semanas sem renda, que elas começam a passar fome. O setor informal, a queda na renda foi de 70% a 80%. O desemprego vai subir. Então, a prioridade é fazer o dinheiro chegar na ponta. Dado isso, vamos ver o que é possível dentro do nosso orçamento. Mas, de novo, a prioridade é velocidade para entregar esse dinheiro nesse momento muito delicado que nós vivemos. Secretário, como é que o governo trabalha com a difícil equação, queda na arrecadação e aumento do gasto público? Como é que vai fazer para fechar a conta, secretário? Passo a passo.
da mesma maneira que nós estamos fazendo desde o ano passado. Não existe bala de prata. Eu vou citar aqui o grande filósofo e lícito pensador Nelson Piquet. Não se ganha uma corrida na primeira volta, mas se perde. Ocorreu um tremendo choque na economia mundial, único na história nos últimos 100 anos. Todos os países do mundo tiveram um baque. No Brasil está acontecendo isso. Não há como evitar. De novo, não vai faltar dinheiro para a saúde. A nossa prioridade é salvar vidas. Então, o que acontece? Vai haver um ajuste no superávit primário, no déficit primário, desculpa. Ora, o ano que vem vamos retomar a nossa estratégia de consolidação fiscal e tão logo passe essa pandemia, vamos retomar a nossa agenda de reformas. Então é assim que nós vamos sair dessa crise, passo a passo. E deu resultado no ano passado. Só para dar um número para você, em janeiro desse ano o Tesouro estimava que o Brasil iria economizar 419 bilhões de reais em pagamento de juros em 4 anos. Por quê? Porque fizemos o dever de casa. Então vamos insistir no que já deu certo no passado. Consolidação fiscal e combate à má alocação de recursos, aumento da produtividade, mais competição, mais setor privado. E Cláudio Humberto, não me traz mais pesadelo com o PAC, não. O Brasil, vamos deixar para o passado isso aí. Secretário, só uma última rapidinho. O Congresso é aliado na manutenção do equilíbrio fiscal ao aprovar, por exemplo, aquele projeto que joga para os próximos anos a ajuda a estados e municípios, o governo parece contra, ao ampliar para diversas categorias profissionais o pagamento dos R$600 de auxílio emergencial. O Congresso é parceiro nessa busca pelo auxílio à população e, ao mesmo tempo, manutenção do equilíbrio fiscal ou não? É claro que é parceiro. Veja só, isso aí eu adoro a frase do ministro Paulo Guedes, é o surgimento de uma sociedade aberta. O estranho era antes, que um era atrás do outro. O normal é executivo e legislativo irem trabalhando juntos. Agora, algumas pautas o executivo vai vencer, outras pautas o legislativo vai vencer. Agora, todos estão trabalhando pelo bem do Brasil. É nítido que algumas demandas, elas estão corretas. A diferença é como ela vai ser feita e o valor. Por exemplo, nós concordamos que o dinheiro tem que ir para estados e municípios. Acho que o Brasil inteiro concorda com isso. A questão não é que o dinheiro tem que ir, é o montante e o como. Por exemplo, será que está correto eu transferir dinheiro para o Estado e o Estado dar aumento de salário? Igual aconteceu com 2 estados aí que anunciaram isso? Aí não dá, você não pode, me desculpa, aqui tem que ser claro, não dá para você, no momento desse, transferir dinheiro para estados e municípios e eles aumentarem o salário de funcionário. Então, eu tenho certeza que, passo a passo, nós vamos sair dessa mais fortes e mais unidos. E, repito, o ano passado, por exemplo, teve ruído, aprovamos a maior reforma da Previdência da história. Teve ruído, aprovamos a maior reforma no FGTS da história. Aprovamos a cessão onerosa. Então, assim, a pauta econômica está andando. Agora, o ruído é natural do jogo político. Veja, numa democracia vibrante, me parece natural isso. Eu queria agradecer ao secretário Adolfo Saxida, secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda. Falou ao vivo conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Muito obrigada, hein, secretário, pela conversa. Espero que o senhor volte aqui em outras oportunidades. Vai ser uma tremenda honra. Obrigado pela oportunidade de debater ideias.